Eu tenho uma coisa terrível para trazer temor a vocês na terra. Eu vou mexer com muita mulher aqui, vou mexer com muito homem aqui, mas eu vou te entregar uma verdade. Deus, Ele perdoa isso. Mas tem uma coisa que eu vou te falar que é muito perigosa, que eu vou te falar aqui agora. Isso aqui é necessário a igreja brasileira ouvir para nós estancarmos o mal que está acontecendo dentro das igrejas, que é chamado divórcio. Eu estava em viagem. O Senhor, creia você ou não, o Senhor enviou um anjo para falar comigo dentro do carro. Ele manifestou-se em mim, cheio de luz. Pegou o documento do casamento da minha mãe. Divórcio da minha mãe. Ok? Me apresentou assim na minha frente e fez assim, ó. Aqui estava o documento. Eu via 2 documentos, meu pai e minha mãe. Hoje aqui o pastor Júlio Jorge é o esposo da minha mãe. Eu sei o que minha mãe sofreu com meu pai na terra. Deus deu uma permissão. Mas olha o que ele veio me ensinar na terra. Olha o que ele veio me ensinar. Rasgava na minha frente assim. Pá. O anjo falava com uma autoridade comigo. Pode uma só carne morrer no divórcio? Eu tremia. Pode! E Paulo diz, se a mulher divorciar do seu marido, que não case. E se voltar a casar, volte com a mesma pessoa. Isso aqui é para trazer temor a vocês. Creia vocês ou não. Aí o Senhor foi e me revelou. Diante dos reinos, ele falou assim a mim. Essa aqui é minha linha. Esse aqui é o meu padrão. Os homens da terra alteraram. Há consequências, há dores e há sofrimento que se acompanha por resto de toda a vida, ainda que eu perdoe. Mas há uma mácula. Eu falava com o Senhor. Eu consultava o Senhor. Eu estou falando da minha mãe. Eu sei o sofrimento que minha mãe passou. Eu sei que muitos sofrimentos mulheres passam. Nós sabemos disso tudo. Eu não estou sendo tolerante com isso. Mas eu vou te dizer uma verdade. A maioria das maldições que está acontecendo, mulheres estão casando sem a direção de Deus, divorciando, casando de novo e trazendo maldição para a vida. Estão presas no reino do Espírito. E isso é o mais difícil para vocês hoje, mulheres, entender isso. Porque nós somos emocionais, emotivos. Queremos acariciar nossa dor, nosso sofrimento. Então, nós que pecamos, erramos e queremos acariciar. E Deus falou para mim, o que uniu o homem não separa. Uniu-se o homem, a sua mulher se tornou uma só carne. E o Senhor falou para mim, documento não separa uma só carne. Esta é a lei que está sobre o casamento na terra. Ele falou para mim. Eu falei, mas Senhor, quando se livrareis? Quando ele ou ela morrer, estão livres. Foi esse o princípio. Jesus disse, do princípio era assim. Mas por causa da dureza do coração do homem, Moisés permitiu a carta de divórcio. Mas isso trouxe consequências e maldições, guerras, lutas, sofrimentos. É verdade ou não é, igreja? É. Você pode perguntar para qualquer pessoa que casou de novo. Não é bom. Ainda que a vida melhore em alguns aspectos, mas sofre, traz dores, sofrimentos. Há certas coisas que acompanham a vida das pessoas que elas não conseguem vencer depois do outro casamento. Elas não conseguem vencer. E é verdade. Pode pegar e fazer uma análise, faz uma pesquisa. Alguns conseguiram sobreviver, alguns conseguiram ser felizes, mas eu não estou falando só disso não, meu querido, estou te falando temor. Se nós podemos lutar mais, vamos lutar mais. Vocês estão me entendendo? Se podemos lutar para a restauração, se podemos, vai divorciar, separa, então separa, fique quieto, espere 1, 2, 3 anos, 4 anos, espere um pouco. Mas eles não esperam, eles divorciam e já vão casar de novo. Não esperaram. É isso que eu estou falando para vocês. Irmão, olha o testemunho do apóstolo Davi Rebolo, irmãos. Divorciou da mulher. Não se casou com outra mulher. Ela não se casou com outro homem. A mulher dele veio a falecer. E mesmo assim ele não vai se casar agora. Temor. Esperou. Não posso, Deus não deixava, não posso casar. Afetou o ministério dele, afetou a vida dele, mas ele manteve na integridade, não se relacionou com outra mulher, não se prostituiu, não casou de novo.
Aí vem a morte da a falecida agora, que trouxe tanta dor, tanta angústia para ele, de tão amigos que ele eram. Falou que era amigo de conversar dia a dia. Tão amigos, separa, mas seja amigos. Como é que pode separar e um casal não conseguir mais falar com o outro, se tornar inimigo? Tem pecado aí! Tem pecado! Não pode eu ser casado com você a vida inteira, 20 anos, divorciar, e não dar uma palavra a mais à pessoa. Isso é malignidade. Malignidade, falta de respeito, falta de temor, isso é pecado. E a gente não enxerga isso, mentimos para nós mesmos. Eu estou livre dessa besta. Isso é praga, isso é maligno, isso é maldito. Isso não pode acontecer. Sinal que não teve perdão. Sinal que não teve perdão. Divorcia, mas tenha perdão. Mantenha comunhão, mantenha uma amizade, porque você não sabe o dia de amanhã que você pode voltar para a mesma pessoa de novo. Você não sabe os caminhos que Deus pode criar. Mas a falta de temor, a falta de reverência do evangelho faz as pessoas terminar esse ano, já no outro mês quer casar com outra pessoa. Isso é carne. Não quero viver sozinho. Bom, isso é carne. Viva para Cristo. Faça como Ana, que morreu o marido dela, desde a juventude dela, viúva, nunca mais casou, e foi uma mulher santa, vivendo a oração no templo. As mulheres têm que voltar a ser santas. Os homens têm que voltar a ser santos, irmãos. Eu estou te falando de uma coisa que o evangelho tradicional de hoje, esse falso evangelho, não quer pregar mais para vocês, não quer perder membro dentro da igreja. Que a palavra de Deus, ela traga temor, para termos um verdadeiro altar nessa igreja, na sua vida. Que se você estava pensando em divorciar da tua mulher, volte a trazer esse pensamento, toma cuidado com isso. Pode trazer consequências severas para a sua vida. Há casos e casos, e todos os casos tem que ser levado diante do tribunal. Tem que ter uma espera, tem que ter um julgamento santo, antes de tomar qualquer decisão na terra. Isso pode levar você para o inferno, pode fazer você perder a tua salvação. Um novo casamento pode levar você à destruição. Eu já vi isso. Eu já vi pessoas perdendo ministério, perdendo família, perdendo a vida. Falta de temor. Falta de temor. O nível da revelação que Deus me deu não me compete. Eu não posso pensar em divórcio, separação, querido. Aonde eu estou, não posso pensar ungido, o nível que Deus me levou, a morte que Deus me levou. Não posso pensar em pecado de adultério, cobiça e vaidade com a minha vida, meu querido. É morte para mim. O que eu já passei do reino espiritual, eu sou esclarecido. Que Deus proteja e guarda vocês das malignidades desses últimos dias, para que o verdadeiro altar esteja edificado na nossa vida. Precisamos fortalecer nosso altar, irmãos. E a palavra vai fortalecer esse altar na vida de vocês na terra. Irmãos, chegou a hora de grandes libertações, grandes milagres. Tudo isso vai ser glorioso. Mas o que tem que ser mais glorioso é a nossa reverência diante da palavra de Elohim. O evangelho precisa ser restaurado nessa nação. É muita hipocrisia, irmãos. Levantar uma igreja, irmãos, custa a vida de um líder. A gente não compra pessoas para estar aqui dentro. É luta, é um sofrimento. Cada uma de aqui, tem uma luta, a senhora tem uma luta para estar aqui. Porque somos edifícios, passamos processos para nos ajustar a um ministério, para entrar e fazer parte de um corpo espiritual. Mas hoje as pessoas compram isso. As pessoas entram em ministério por vínculos de homens, por dinheiro, por status, por coisas humanas. Você tem que estar aqui, Deus te dá uma revelação. É esta a casa que eu quero estar. Irmãos, faça o que eu estou fazendo, tá? Meu sentimento pela vida de vocês é puro, tá? Meu sentimento pela vida de cada pessoa que é puro. É ver sua libertação, ver seu crescimento. Eu não estou aqui para impedir ninguém na terra. É para ajudar as pessoas a crescer. Você sabe muito bem o quanto eu dei a vocês. Quanta imposição de mão. Quanto foi dado, foi sim. Foi semeado. Mas agora em diante, vocês têm que andar de acordo com o fundamento que foi dado para vocês. Quando Paulo sai de Éfeso, ele deixa todo o anúncio. Ande no fundamento. Ande no temor. Ande sobre essa regra. Não deixe o espírito da rebelião tomar o coração de vocês da terra por qualquer coisa se desviar dentro de igreja. Se é guerra, se é conflito entre irmãos, isso é para fazer você crescer. Isso não pode fazer vocês derrubar vocês. Vocês não podem mais ser vencidos por coisas insignificantes, porque a Bíblia diz: suportai o jugo um dos outros. Mas hoje as igrejas, as pessoas não têm o altar verdadeiro, elas não suportam o jugo um dos outros. Eu estou aqui para suportar o teu jugo. Eu tenho guerras espirituais para libertar vocês da terra. Esse é o jugo que eu carrego. Eu carrego um jugo espiritual, um jugo que eu tenho que estar orando, um jugo que eu tenho que estar diante dele pela tua vida, para que essa palavra chegue até vocês na terra.
E vocês têm que suportar o jugo de vocês. Carreguem o jugo de Cristo sobre vocês. Carreguem o jugo de vocês. Suporte o jugo de vocês. Não deixa esse sistema, as malignidades, as mentiras, essa falsa liberdade que eles estão criando por aí, que você acha que você pode fazer o que você quer. Não, você não pode fazer o que você quer. Você vive uma vida para a vontade de Deus. É o que a palavra de Deus quer que você faça. Nós não podemos andar sem a palavra, sem o Espírito. Não podemos sair de uma igreja sem o Espírito nos levar. Tudo tem que ter um temor, tem que ter um respeito, uma ordem, uma reverência, um temor aos profetas, aos homens de Deus. E os homens de Deus têm que ter respeito e zelo da noiva do Cordeiro. Nós não estamos aqui para ser senhores de ninguém, mas ser servos de vocês, servos. Vocês aqui dentro têm homens que servem a vocês esse altar, que chegam no culto, oram, intercedem pela igreja, batalham pelas pessoas. Estamos crescendo, estamos aperfeiçoando, não podemos ser o melhor ainda, mas estamos nos tornando cada vez melhor. Vamos continuar progredindo, amém, amém, igreja? Fala, o altar é um sistema de autorização espiritual. Um espírito maligno para vir fazer algo na terra tem que ter um altar para ele. Existe tipo de altares específicos, eu vou encerrar a pregação já com vocês. Existem altares específicos que os demônios específicos vêm ali. Olha isso aqui que eu vou falar para vocês. Abra sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 11. O erro de Salomão. Versículo 4. Pega aqui para mim, Tassi. Coloca aqui embaixo para mim. Vocês têm um tempinho comigo? Só um pouquinho? Mulheres, homens, mulheres e homens que já passaram por divórcio, se alinhem, purifique-se, santifique-se, redima diante do Senhor, clame, purifique a vida de vocês e não deixe que o outro siga esse caminho. Não deixem. Nunca aconselhe a pessoa a divorciar se você não tem entendimento do que está fazendo. Leve aos seus líderes. Leve a homens que têm um temor e o discernimento do Espírito para acessar, para ver o que está na vida da pessoa. Porque às vezes existe engano, mentira nas pessoas. E nós precisamos libertar elas primeiro. Às vezes o problema não é a situação, é o demônio. Sabe, eu preciso primeiro aplicar o poder de Deus. Primeiro eu preciso aplicar a libertação no seu casamento. Se tudo que nós estamos fazendo não der certo, meu querido, você vai ter que seguir a palavra. Eu quero ver. Seguir a palavra, o conselho que Paulo dá. Ele disse, essa aqui é a lei do casamento. Leiam 1 Coríntios capítulo 7 depois na sua casa. Agora não. 1 Reis capítulo 1, versículo 4. À medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era reto totalmente dedicado a Yahweh, o Senhor. O seu Deus como fora o coração do seu pai. Avança aí. Irmãos, presta atenção nisso aqui que eu vou te ensinar. Você me dá um tempinho? Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarote, deusa dos Sindômios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou a seguir a orientação de Deus de todo o seu coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Casmo, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. Olha o que é um altar. Aí, se você continuar a leitura, você vai ver que Deus advertiu 2 vezes para Salomão não seguir aquele caminho. Ele edificou altares aos deuses dos gentios. Moloque, que é o deus de Moloque até o dia de hoje. O alto nível do satanismo, o maior, irmão, escuta o que eu vou falar para vocês. Eu encontrei essa praga pessoalmente, tá? Uma vez eu estava 21 dias de jejum no monte, tinha uma equipe no monte. Numa noite, eu estou orando perto do altarzinho que a gente colocava, que a gente estava, orava ali perto, ali num lugarzinho de oração. Eu estou com a cabeça no chão. Aparece um ser do meu lado, um bicho, parece um bicho peludo feio, com olho de fogo. Ele para e fica olhando assim para mim, assim. Tomo um susto assim, levanto. Eu falei, Senhor, o que é isso? Daqui a pouco chamo os irmãos para orar, as irmãs para orar.
já sabe essa história, né? Manifesta esse espírito numa das nossas filhas espirituais, que tinha dentro de uma legalidade, dentro da geração dela. Pá! Com o olho fechado. Fechado mesmo, assim. Só fazia assim. Não abria olho. Veio na minha direção, sabia onde estava. E ficou assim parado na minha frente. Assim. Eu falava, quem é você? Falou, eu só vim aqui porque o teu Deus me ordenou vir aqui te entregar algo, de falar algo para você na terra. Falei, quem é você? Quem sou eu? Eu só vim aqui porque tu é fiel ao teu Deus. Você não pode ir contra mim. Eu falei, qual a sua autoridade do reino das trevas? Eu? Eu sou um Deus. Eu tenho o meu próprio governo no inferno. Eu falei, quem é você? Moloque. Sou eu! Que sugo o sangue das crianças. Sou eu o espírito do aborto. Sou eu que estou no Mirena, no Dil. Eu criei. Ele falou, eu criei os anticoncepcionais. Está escrito na palavra. O diabo falando para mim a palavra de Deus, tá? Está escrito na palavra de Elohim. Eu falo a palavra de Deus, eu falei Elohim. Sede fecundos e multiplicai-vos sobre a terra. É uma ordem do Altíssimo vocês se multiplicarem na terra. Ele deu o dom para vocês se multiplicarem. E vocês estão matando a semente. Estão em pecado. Eu estou nas igrejas. Eu estou em todas as igrejas. Eu tenho acesso a trazer as maldições. Aí depois a gente reclama de certas enfermidades porque não cura. A gente nem sabe por quê. Tem praga, irmão. Tem coisa que acontece que a gente nem sabe por quê. Porque descumprimos a palavra, o temor da palavra. Não seguimos a palavra. Aí queremos ficar corrigindo religiosamente, achando que é o som de um apóstolo, uma conferência para resolver o problema. Coloca o temor e a palavra para resolver o teu problema. Restaure o altar, restaurando as pedras no altar. Restaure a palavra e a ordem da palavra. A palavra é suprema, irmãos. Volte para a palavra de Deus, ela é suprema. Ela guardará os seus pés, guardará a tua vida. Bem-aventurado aquele que medita na palavra dia e noite. Bem-sucederá serão os seus caminhos. Tudo que tu fizer, tu será bem-sucedido na terra. Mas essa geração de jovens não quer palavra. Essa geração moderna de homens e mulheres modernos não quer palavra. Eles lêem livros, mas não lêem palavra. Querem copiar a pregação de livros bonitinho, mas não lê a Bíblia. Não deixa o Espírito tomar eles na terra, na palavra da glória de Jesus, igreja. Fala, eu preciso da palavra. Irmão, arranque todos os livros da tua estante, mas se você tiver a Bíblia, é o único e é o melhor para você de todos. Fala, eu recebo essa palavra na minha vida. Me escute que isso aqui é sério. Estão lidando com um profeta na terra. Isso aqui são dimensões do reino que profetas entram para ver, para trazer o temor do Senhor na terra para vocês. E aquele espírito, a menina, depois que saiu do demônio, ela falou assim, eu nem tenho conhecimento que vocês falou na Bíblia. O que está escrito, aonde está escrito isso? O diabo tomou a boca dela e falou assim, como flecha na mão de valente, flecha da aljava são seus filhos. São seus filhos. E vocês matam seus próprios filhos e sua descendência. O diabo falava assim, assassinos! Chamava os cristãos de assassinos. E é verdade, irmãos. Essas pragas do modernismo vêm desse mundo moderno. É um mundo moderno. Esse mundo moderno nos enganou. O mundo moderno está trazendo muita maldição para as pessoas, porque elas preferem acreditar na ciência. Nos homens falam lá fora, mas não no que a Bíblia diz. Por isso que tem tanta enfermidade, tanto câncer, tanta praga, tanto caroço, tanto problema. Agora escuta o melhor de tudo. Nessa época, vai minha esposa com uma bispa na época, vai sem me consultar e coloca DIU, que eu não queria engravidar de novo. Eu já tinha tido a minha primeira filha. Chega em casa e fala que colocou. Eu falei, você fez isso? Espere. Quando o diabo estava lá manifestado, eu falei assim, chama a Monique lá na barraca. Aí eu chamei a Monique. Quando chegou perto, o diabo fez assim, DIU. Foi assim, cheirando assim, meu esposo, o diabo manifestado. Aí o diabo veio até mim. Ele falou, vocês concordam? Eu falei, Satanás,
Tu sabe que eu não concordo com isso da terra. Mas você permitiu. Eu permiti nada. Ela que foi sozinha. Ela que fez... Irmão, ela teve que imediatamente tirar. Sabe o que aconteceu? Viu a belíssima Elisa. Pergunta hoje se ela se arrepende. Era meu destino ter outra. É o destino. Salvar-se-á a mulher dando à luz a filhos. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês têm um débito com o Altíssimo. O pecado original entrou por vocês na terra. Gerem luz da terra. Gerem luz da terra. Cumpra a ordem de multiplicar. E Ele te abençoará. Ele te abençoará. Salvar-se-á a mulher, santificarás a mulher, dando à luz a filhos. Vocês se santificam. Santifica o corpo, santifica da vaidade. Você não sabe que a mulher é o mais apegado ao trono da luxúria? Quem mais sofre na terra, as mulheres. O objeto mais usado sexual nas mídias, tanto para atrair homem como mulher, é corpo de mulher. Você não sabe que Paulo está dizendo que o pecado original entrou pela mulher, não pelo homem? O grande perigo que está sobre a mulher. Por que você menstrua na terra? Você não sabe por que você menstrua na terra? A malignidade da geração entrou pela mulher. Há uma sentença severa sobre a mulher. E ela se salva, se santifica diante de Elohim, cumprindo o mandamento de gerar filhos na terra. O primeiro filho de Eva fala: com a ajuda do Senhor eu tive um filho. O próprio Senhor interviu e deu a gravidez, ensinou a gravidez, esteve com ela naquela gravidez. Ela declara o nome dele. Então, irmão, é muito profundo isso aqui. Irmão, eu não sei, mas isso aqui é ordem bíblica. Isso aqui a pessoa vai tacar pedra, a pessoa fala que não, que não. Isso é bestialidade sair para fora. Isso aí é o falso evangelho. As pessoas colocando na mente que elas podem contestar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela é incontestável. É melhor pecar e falar: Senhor, eu pequei, eu me arrependo, do que contestar ela e achar que não, e brigar contra. É melhor ir pelo caminho da humildade. Amém, amém? Irmãos, Ele te dá graça, te deu favor e perdão eterno para a sua salvação. Mas tem coisas, para Ele te abençoar, você vai ter que ter aliança com a palavra, temor à palavra, andar na palavra dEle. Você não vai poder ir contra a palavra. Eu não posso ir contra a palavra. Eu não posso ir contra a palavra. Você entende o estrito que eu estou na minha vida? Você sabe quanto é difícil eu me pregar isso para você? Você imagina para mim, a minha vida inteira, essa posição, lutando, o quanto a cobrança é sobre mim? A pessoa quer ter manto, quer ter unção que Deus me deu, mas você sabe o preço que é isso? Ser portador da palavra. A Bíblia diz que o sacerdote, ele é o portador da palavra, o mensageiro da palavra, que ensina a palavra correta ao povo. E quando Malaquias repreende os sacerdotes daquela época, ele fala: vocês, sacerdote, estão fazendo malignidade, estão permitindo adultério, estão permitindo divórcio, estão ensinando o caminho errado para o meu povo. Se as igrejas continuassem pregando e lutando e batalhando contra esses tronos, e são tronos, são forças malignas para destruir o casamento, as vidas das pessoas na terra. Eu vou declarar e declaro sobre a tua família, onde vocês estão hoje, em nome de Jesus, que Satanás não vai destruir o altar da tua família. Se você se comprometer com a palavra, com a oração, com o temor que o Senhor está dando para vocês, o Senhor guardará e sustentará. Ele pode fazer e te dar um novo amor, sua esposa, seu esposo. Toda vez na minha vida que eu estava desgastado entre eu e Monique, casamento, uma obra, o anjo do Senhor vinha e trazia um novo amor. O Senhor falou assim: estou te renovando seu amor. Ele renova, irmãos. Ele renova. Só que às vezes nós somos tão duros de coração, não estamos entrando pelo caminho da restauração. Queremos fugir das provas, fugir das adversidades, fugir das tentações, das provações. Tem de grande motivo quando passar por diversas provações, porque essa é a prova que certifica que a sua fé é genuína, é verdadeira. Há um preço que ficou para nós, irmãos. Há um preço que nós pagamos, sim. Se o evangelho fosse fácil, não teria cruz, não teria Getsemane. Jesus não teria dito para nós pegarmos nossa cruz e seguir Ele. O evangelho não é fácil, mas nós não podemos nos conformar com esse mundo e trazer o mundanismo para a nossa vida cristã e embaraçar as coisas, e daqui a pouco está colocando Deus na balança com as coisas do mundo. Escute, Deus se responsabiliza com a palavra dEle, com a presença dEle, com o Espírito dEle. Ele tem uma direção para você. E se você tiver aliança no reino do Espírito e andar aonde Ele estará contigo, aonde você estiver. Só que às vezes nós queremos que Deus esteja em lugar conosco, onde nós não queremos nem estar com Ele ainda. Queremos que Deus esteja na nossa empresa, queremos que Deus esteja ali e aqui, mas aonde você está com Ele ainda?
Aonde? Aonde você se colocou com Ele primeiro? Você entende, irmãos? Não aceite mais esse falso evangelho que fica mandando Deus trabalhar para você. Temos que ter temor e reverência em Elohim. Seguir o caminho dele, seremos apoderados dele na terra. Ele será conosco na terra. Ele diz em livro de Deuteronômio, capítulo 4, 5 e 6: se vocês ouvirem atentamente as minhas palavras e guardarem meus mandamentos, inculcar a sua cabeça, andar sobre elas, no teu deitar, no teu levantar, eu, Senhor, estarei com vocês na terra. Há algo maravilhoso, há algo extraordinário que Deus está fazendo na nossa vida agora. O avivamento está chegando à nação. O avivamento está chegando para a tua família. Haverá aquela pureza de novo na tua casa. Você vai acordar naquele temor santo, aquela reverência santa, a depressão, a ansiedade, essa agitação humana, as carnalidades, as coisas não vão mais roubar a sua fé, não vão te tirar mais da tua paz. Eu declaro sobre a vida de vocês que o pecado não terá mais poder, as portas do inferno não prevalecerão mais contra a tua casa, a tua vida. Eu declaro que o revestimento do Espírito, do poder, do temor e a glória dos últimos tempos está sobre vocês nessa terra. Eu declaro sobre o casamento de vocês, sobre a nossa família, que Satanás não vai quebrar mais aliança. Eu declaro que vocês vão andar na fidelidade nos últimos tempos, vão ter uma família espiritual, não vão se desviar dessa verdade da glória.